Ok, vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa nossa quarta aula do nosso terceiro módulo, iremos abordar sobre os projetos de sistemas fotovoltaicos autônomos, tá? E aí, o que é que a gente precisa entender sobre os projetos para sistemas fotovoltaicos? Ou seja, nós temos aí que ter um cuidado na parte agora de projetar, ou seja, depois que nós entendemos o sistema, todo o seu mecanismo, suas modelagens e tipos, nós vamos dimensionar. E após o dimensionamento, nós temos aí que projetar o que vai ser montado. Ou seja, é o primeiro passo, é o passo primordial que tu tens para fazer aí a execução da tua instalação do sistema que você lá dimensionou. Tá? E alguns cuidados são primordiais e temos que seguir aí alguns entendimentos ao iniciar um projeto fotovoltaico, quais sejam. Então, assim, o projeto, ele envolve orientação do quê? Dos modos, disponibilidade de área, estética, disponibilidade de recurso solar, demanda a ser atendida e diversos outros fatores. Então, nós temos que, nesse momento, entender qual é o posicionamento com base lá naquele dimensionamento, naquela ficha de instalação que eu fiz. Eu tenho que entender o quê? Qual é o posicionamento dos meus módulos, a que direção ao norte ele deve conter naquela unidade, naquela edificação ou naquele sistema, naquele sistema que seja mesmo em solo, mas ele tem que estar posicionado aí, direcionado lá para o nosso caso, nosso norte, né, magnético, nosso norte, que nós estudamos lá na aula, falando sobre a parte de angulação solar. Então, isso é um ponto. Então, outro ponto também, a gente tem que modelar o sistema, ou seja, projetar ele, que ele caiba na área dimensionada, que ele fique com os arranjos bem distribuídos, possíveis e passíveis de uma futura manutenção ou limpeza do sistema de OIM, que a gente vai ver, tá? Temos que entender qual, no projeto que será apresentado, ou qual recurso solar tem naquela localidade, ou seja, o quanto vai gerar, qual é a carga máxima, qual é a potência máxima. Então, o arranjo tem que vir bem estruturado. Através de um projeto, a gente pretende o quê? Adequar o gerador fotovoltaico às necessidades definidas pela demanda. Ou seja, lá no nosso dimensionamento, né, do sistema fotovoltaico, nós ajustamos entre a energia radiante recebida pelo sol e pelos módulos fotovoltaicos e a necessidade de suprir o quê? Aquela demanda energética daquele projeto, daquela edificação, e aí, para os fins, qual seja o nosso projeto fotovoltaico. Então, esse aí é o principal passo, né, do sistema fotovoltaico. E nós temos aí os projetos feitos para os sistemas fotovoltaicos autônomos, tá? Aqueles que não são conectados na rede. Então, esses projetos isolados visam atender o quê? Uma demanda de consumo de energia que é primordial, né, que se estime a demanda energética com precisão, ou seja, o dimensionamento deve ser muito bem feito. E aí que eu falei que o dimensionamento dos sistemas autônomos tem que ter um pouco mais de cuidado a modelar, né, a dimensionar isto, para que esse sistema produza a energia correta e necessária para aquele projeto. Então, em etapa preliminar desse projeto fotovoltaico para os sistemas autônomos, nós temos que partir da premissa dos dados, lá da meteorologia, e de uma estimativa da demanda a ser atendida, dado este fornecido lá no nosso dimensionamento, tá bom? Então, o projetista, ele especifica e dimensiona cada bloco, né, cada arranjo, além dos demais componentes necessários, a operação segura e confiável de cada sistema em particular. Ou seja, daqueles blocos que nós entendemos, o bloco de geração, o bloco de comissionamento, de potência, né, o bloco de armazenamento. Então, esses blocos aí são bem dimensionados e o projetista, na hora que for fazer o projeto, ele tem que estar com os dados muito bem seguros do dimensionamento, para que quando ele faça o arranjo, não há nenhum problema na hora de fazer a execução. E aí, qual é o principal e o primeiro entendimento? É fazer o escopo primário, né? Faz um escopo simples, não precisa de muita mirabolância, não precisa de muitos detalhes agora.
Então, inicialmente, monta um escopozinho, informando qual é o bloco gerador, quem é o bloco de condicionamento e quem é o bloco de armazenamento. E aí, a partir daí, eu já tenho um entendimento que eu vou ter um arranjo de painéis que vai gerar energia, vai passar para um controlador ou para o inversor, pelo sistema de armazenamento para aquele consumo. E aí, com base nesse arranjo, eu começo a entender e daí eu vou para um passo a passo um pouco mais detalhado, né? O mesmo vai se vir lá para o sistema conectado na rede. Começa com um escopo mais simples, para entender, caso for, para um sistema que tenha armazenamento, que tenha conectividade ou não tenha conectividade, dependendo do modelo, tá? Mas monta primeiro um escopo do teu projeto fotovoltaico, simples, sem muito detalhe, para você ter um parâmetro por onde vai seguir o teu projeto, bloco a bloco. Isso é um macete, uma dica que eu dou para não se perder na hora de projetar. E aí eu estou falando mais com os técnicos em eletrotécnica, engenheiros eletricistas, que já entendem mais ou menos do que eu estou falando, tá bom? E aí, principais etapas. Quais são as etapas que nós temos nesse projeto fotovoltaico autônomo? Levantamento adequado do recurso solar disponível no local, tá, da aplicação. E aí, aquele detalhe vai estar todo lá naquela fichinha que eu dei na aula retrasada, falando sobre a ficha técnica, né, da visita técnica, definições do local e configurações do sistema. Isso com a ficha técnica, aqueles bolsozinhos que eu falei, de dimensões, distância do cabo, aonde vai ficar mais ou menos as estruturas. Então, isso já corrobora muito quando eu vou projetar. Levantamento adequado da demanda e do consumo da eletricidade. Isso na demanda tem que estar bem especificado. Quando eu faço o cálculo de demanda, qual é o consumo e qual é a potência geradora. Dimensionamento do gerador fotovoltaico, dimensionamento dos componentes, como controlador de cargas e inversores, e o dimensionamento do sistema de armazenamento de energia, né? Usualmente, principalmente associado para os casos de energia solar fotovoltaica autônomos. E aí, em segunda etapa, o que é que eu vou fazer? Depois de eu ter todo esse levantamento, eu vou pegar o quê? Os dados colhidos e pela pró-análise, né, feita do dimensionamento, é o momento de elaborar de fato o projeto unifilar, caso o sistema fotovoltaico seja simples, ou um trifilar para o projeto de arranjos, onde há necessidade de maior detalhamento, ou seja, aquele projeto autônomo quando tem de maior porte, né? E aí eu sempre indico não fazer um unifilar e fazer um trifilar, porque às vezes alguns detalhezinhos podem atrapalhar no arranjo unifilar simples. Então, isso aí é uma dica. Projetos mais complexos, mesmo sendo off-grid, não deixa de ser necessário fazer aí um projeto trifilar, tá bom? Mas normalmente, comumente é feito um unifilar, para não se perder, para ter pelo menos um embasamento técnico e até mesmo ter o cliente uma segurança do que foi montado e como foi montado. Ok? Muitas empresas, muitos profissionais evitam fazer isso. Eu indico que não deixe de fazer, façam. Isso é muito importante, que às vezes uma terceira empresa ou um terceiro profissional queira fazer uma manutenção, algum embasamento técnico, ele tem parâmetros para poder fazer. E ele sabe o que foi feito ali, instalado ali, tá bom? E aí, os sistemas fotovoltaicos off-grid, de fato, eles são obrigados a ter projeto. Então, em comparação aos sistemas conectados na rede, não existe uma necessidade real ou legal de ter projetos, né, no caso dos sistemas conectados na rede, que é obrigado a ter um unifilar, um trifilar, para ser apresentado à concessionária a modelagem elétrica que está sendo desenhada para aquele projeto. Então, o que ocorre? Mas eu volto a ressaltar, independentemente da não obrigatoriedade legal de ter um projeto unifilar ou trifilar para projetos autônomos, eu indico que façam, por segurança e credibilidade que você vai passar para o seu cliente, seu projeto, seu investidor, daquele projeto que você está montando para ele. Ok? Então, serve-se também como um guia. Isso é muito primordial. Então, os projetos feitos na área de sistemas fotovoltaicos autônomos, ele é um guia principalmente para uma posterior manutenção, ou mesmo para algum outro detalhamento, ou mesmo quando for fazer
uma troca, ou mudança ou correção, você ter parâmetros, ou você mesmo, quando retornar lá, ou uma outra empresa retornar lá, saber o que foi, como foi instalado aquele projeto. Então fica a dica, projetos autônomos, eles não têm a obrigatoriedade legal de ter projetos elétricos, muitos deles nem a RT tem essa obrigatoriedade, mas eu indico que façam pelo menos um projeto unifilar, para uma garantia e embasamento técnico do que está fazendo naquele projeto lá, beleza? Então, mais ou menos desenhado, um projeto unifilar simples, tá? Um diagrama unifilar simples seria um escopo mais ou menos desenhado desta forma. Os painéis fotovoltaicos, tá? Os painéis fotovoltaicos representados sempre com esse quadradinho, eu acho que aqui faltou só um errozinho de diagramação, mas mais ou menos representados assim, com um retângulo e esse triângulozinho representando aí o painel, tá? Passando pelo seu regulador, que é o controlador de carga, tá bom? Controlador de carga, ele enviando para as baterias, tá? Enviando também para o inversor, da bateria para o inversor, para a alimentação das unidades em tensões 110 e 220 e dos reguladores passando aí para as cargas em corrente CC, corrente contínua, né? Utilização de corrente contínua, que aí seria um sistema de iluminação ou equipamentos que trabalham em corrente contínua que não tem a necessidade de passar pelo sistema do inversor para aumentar essa tensão para 110 ou 220. Então, esse projetozinho mais simples, tá, unifilar, ele é primordial que qualquer pessoal que trabalha na área de eletricidade, com elétrica, vai entender o que foi feito, qual foi o arranjo desenhado para aquele projeto, tá bom? Então aí fica a dica para vocês acompanhar e vocês verem que nos projetos autônomos existe essa simplicidade na hora dos projetos, ou seja, principalmente em projetos menores que não tem a necessidade de um trifilar, eu continuo fazendo um projeto pelo menos unifilar para dar credibilidade na minha execução e informar o meu comprador do projeto ou o meu investidor como foi desenhado o diagrama para aquele projeto em si. E aí, galera, na próxima aula eu vou falar agora dos projetos para sistemas fotovoltaicos conectados na rede, que ele é um pouco mais complexo. Irei também passar para vocês aí todo o passo a passo, né, desse projeto e como ele é composto e como ele é apresentado às concessionárias, quais são as regras obrigacionais em geral das concessionárias solicitam esse projeto e qual é o passo a passo para dar entrada nele na concessionária e ter o seu sistema conectado na rede homologado, ok? Então, se gostado de mais uma aula, eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Desde já, muito grato. Dúvidas, elogios e críticas, já sabem, deixem nos comentários. Quem não for inscrito, se inscreve no nosso canal e convide seus amigos e venha comigo aí, se embora, fazer essa loucura solar. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu!